para alguém, que se você der um presente de um CD, eu tenho certeza que alguém vai ficar feliz, né? Faça isto. Agora chegou o momento de nós receber o nosso pastor Newton, que é o pregador deste evento, tem pregado desde sexta-feira, e cada dia Deus tem abençoado um pouco mais, né? Aqui está o pastor Newton Neves. Vamos receber o nosso irmão, e desde já está com a palavra. Fica de pé para receber o nosso irmão, por favor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está contente com Jesus? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz pelo que Ele fez ontem, e eu tenho certeza que Ele tem mais para nós aqui nessa manhã, perdão. Deus é uma fonte inesgotável, nunca acaba, né, irmãos? Deus sempre tem mais para nós. Deus abençoe sua vida por esta manhã estar na casa do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Deus me deu uma palavra nesta manhã, e Ele vai continuar a falar conosco. Ele vai tratar algo muito importante para a nossa vida. Apocalipse capítulo 2, nós iremos meditar em alguns versículos. Capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 7, que está escrito assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E você pode assentar-se. Hoje Deus vai falar conosco algo muito importante, e Ele nessa manhã me deu esse tema, e eu quero compartilhar com todos vocês. 3 passos para voltar ao primeiro amor. Meus irmãos, o apóstolo João, como eu falei ontem, estava exilado na ilha de Patmos. Quando ele estava exilado, o Senhor abriu a porta dos céus e trouxe tremendas revelações para o apóstolo João. E o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3 de Apocalipse, o servo do Senhor João, ele vai escrever 7 cartas endereçadas às 7 igrejas que estavam na Ásia. Obviamente que essas igrejas, elas foram escolhidas por Jesus para representar todas as igrejas daquele primeiro século até os dias odiernos, pois não havia apenas igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e em Laodiceia. Havia outras cidades que o apóstolo Paulo havia fundado igrejas, como em Corinto, na ilha de Creta, em Filipos. Porém o Senhor Jesus entendeu que era necessário endereçar essas 7 cartas para essas 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. E cada igreja, nós vamos observar que quando Jesus dar a João a palavra para ele escrever, nós vamos notar uma primeira coisa singular em todas as igrejas que recebem essas cartas:
A primeira é a forma em que Jesus se apresenta a elas. Jesus aqui se apresenta como aquele que na sua mão direita tem as 7 estrelas. Isso é uma referência sobre as 7 igrejas, pois Paulo diz em Filipenses que os crentes são como astros. A palavra astros no grego fala de estrela que brilha no meio da escuridão. É só nós entendermos em Gênesis 1 que quando Deus fez as estrelas, que são sustentadas pelos gases, disse Deus, e serão chamadas de luminares, pois Deus na sua inteligência criou as estrelas da noite para abrilhantar a penumbra da escuridão. Então quando a Bíblia diz por Paulo em Filipenses que os crentes são como astros, estrelas, significa que Deus os escolheu para iluminar o mundo que já é em trevas. Jesus para cada uma delas se apresenta de uma forma diferente, mas o que me chama a atenção também é que essas igrejas, depois que Jesus se apresenta de uma forma diferente, nós iremos notar também que Jesus agora, ele vai elogiar a cada igreja, exceto a igreja de Laodiceia, que não teve elogio nenhum, mas as outras 6 igrejas recebem o elogio por aquilo que fizeram de positivo. A igreja de Éfeso recebe elogio pela sua ortodoxia. Era uma igreja que privava pela palavra. É uma igreja que amava a palavra. É uma igreja que não aceitava nenhum tipo de doutrina que fora diferente da doutrina que os apóstolos haviam lhes ensinado. Para a igreja de Filadélfia, Jesus elogia que mesmo eles tendo pouca força, eles não negaram o nome de Jesus. Cada igreja recebe uma apresentação diferente de Jesus. 6 igrejas recebem o elogio de Jesus. Porém, todas também igrejas recebem uma advertência. Se você for para a igreja de Sardes, Jesus diz para eles: vocês têm nome de quem estão vivos, mas estão mortos. Jesus vai para a igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo, ela tem uma tradução incerta e aproxima-se no português de casamento. A igreja de Pérgamo, ela representou os anos de 313 até os anos 500 da história da igreja. Quando chegou em 313, segundo a história da igreja, o imperador Constantino, que era analfabeto, ele acabou dando um decreto em Roma para parar as perseguições contra os cristãos. O que parecia positivo para a igreja foi destrutivo, porque a história registra que a Roma não perseguindo mais os cristãos, e os cristãos agora estão aliados com a política de Roma. Foi a pior coisa que aconteceu quando a política começou a entrar no meio da igreja. Templos começaram a ser construídos, mas em contrário disso, profanação, pecados, escândalos começaram a surgir no meio da igreja, porque Pérgamo representa uma igreja casada com o Estado. E Jesus vai dizer a eles: e eu tenho contra vocês que aceitastes a doutrina de Balaão. Porque Deus usa o nome do profeta Balaão? É porque em Números capítulo 23 ao 25, Balaão foi comprado pelo rei Balaque de Moabe, para que ele pudesse amaldiçoar a Israel, e Israel não conseguir chegar na terra prometida. Como Balaão não conseguiu amaldiçoar, porque é Deus quem manda na boca do profeta, ele aconselhou Balaque da seguinte forma: olha, já que não deu para parar esse povo através de uma profecia de maldição, manda as mulheres se prostituírem com os homens, porque Deus abole a prostituição. E a Bíblia diz em Números capítulo 25 que Deus mandou uma praga no monte de Baal Peor, porque Israel se prostituiu com os homens de Moabe, como as mulheres também. E Deus, quando usa a doutrina de Balaão para a igreja de Pérgamo, é dizer das heresias que a igreja permitiu que entrasse dentro dela. Se você ler a carta que o Senhor vai falar para Laodiceia, é uma carta exortativa. Laodiceia tinha problemas graves, e o primeiro problema da igreja de Laodiceia: Jesus estava do lado de fora da igreja. O próprio Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, escute isso,
Na cultura judaica havia algumas casas que tinham o seguinte costume: para se abrir a porta, a pessoa do lado de dentro tinha que reconhecer a voz de quem estava chamando. Observem Atos capítulo 12, que quando o anjo visita Pedro dentro da prisão, Pedro vai até Jope, onde os irmãos estavam reunidos na casa de uns irmãos, e estão orando a igreja está clamando a Deus pela vida de Pedro. A igreja não sabia que Pedro já tinha sido liberto pelo anjo. E quando Pedro começa a bater na porta, uma menina chamada Rod, ela reconhece a voz de Pedro e anuncia à igreja que não precisavam mais orar, porque Pedro já tinha sido liberto da prisão. Quando Jesus fala, eu estou à porta e bato, primeiro, Jesus está dizendo literalmente: vocês me colocaram para o lado de fora. Quantos de nós têm colocado Jesus para o lado de fora da nossa vida? Porque a igreja não é apenas a nomenclatura, não é as paredes. Igreja somos nós. E muitos de nós colocamos Jesus para o lado de fora. Jesus estava do lado de fora de uma igreja, e culto em que Jesus não está presente não tem graça. Culto em que Jesus não está presente, você pode chamar o melhor pregador, o melhor cantor, não vai acontecer nada. Mas culto em que Jesus está presente pode ter 2 ou 3 pessoas, mas a presença dele se manifesta de uma forma abundante. Primeira coisa, Jesus estava do lado de fora da igreja. Segunda coisa, Laodiceia era uma igreja que não tinha sensibilidade, porque só podia abrir a porta quando reconhecesse a voz de quem chamava. E tem muitos crentes que não têm mais sensibilidade com Deus, não reconhece quando é Deus que fala com eles e quando não é Deus que fala com eles. Terceira coisa, Jesus disse: eu cearei com eles. Ceia fala de comunhão. Jesus quer dizer, além de vocês me deixar do lado de fora, além de vocês não terem mais sensibilidade, eu preciso ter comunhão com vocês, porque vocês não têm mais comunhão comigo. Como nós levamos uma vida de comunhão? Bíblia, joelho no chão, jejum, porque uma vida de comunhão, ela exige de nós renúncia. Evangelho é renúncia, e quem não aprendeu a renunciar não conhece Deus. Quem não renuncia não tem comunhão com Ele, porque a comunhão para obter tem que ter renúncia. Jesus estava querendo dizer para Laodiceia: vocês não ouvem a minha voz, vocês me deixaram do lado de fora, e vocês não têm comunhão comigo. Só que tem um porém, mesmo a igreja com todos esses defeitos, Jesus diz: eu quero ceiar com vocês. A ceia era a última refeição do dia, segundo a cultura judaica. É Jesus dizendo: eu vou insistir até o final do dia, para que vocês abram a porta e eu possa entrar no meio de vocês. E a minha, você está entendendo? Deus está dizendo para você nessa manhã: eu insisto até você abrir a porta. Eu insisto até você dizer: entra Jesus, vem Jesus, faz morada Jesus. Jesus está falando com o crente nesta manhã: eu vou insistir e não vou deixar você acabar esse culto sem antes entrar dentro da tua casa, do teu coração, e mudar a sua história. Laodiceia era uma igreja rica. Para quem não sabe, Laodiceia era uma cidade que era conhecida como o berço dos bancários. Havia um rio que passava ali, que as águas que passavam ali eram mornas. Elas vinham de uma outra cidade frias, e de uma outra cidade elas vinham quente, e se cruzavam e davam águas mornas. É por isso que Jesus fala: porque não és frio e nem quente, e és morno, vomitar-te-ei. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou passando mal, eu estou doente por causa de vocês. Você tem a ideia de Deus se considerar doente por causa de uma igreja? Laodiceia, ela tinha um problema, porque ela estava cercada por desertos, e quando soprava ventos do deserto, acabava trazendo areia e prejudicava a visão das pessoas, e muitas pessoas ficaram cegas. Então eles tiveram que criar um colírio para impedir a cegueira dos moradores. Aí Jesus disse: eu aconselho vocês que compre colírio, porque além de não ter comunhão, além de eu estar do lado de fora, além de não reconhecerem a minha voz, vocês perderam a visão espiritual. Mas eu quero dar de novo a vocês a visão espiritual, Laodiceia. Cada igreja tem o seu defeito, e aqui nós vamos entrar nesta igreja. Eu quero que você dobre atenção. A igreja de Éfeso, ela é considerada por
por todos que lê a Bíblia como uma das igrejas mais avivadas que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 18 e Atos capítulo 19 vai estar registrado: Paulo, na segunda viagem missionária, foi a Éfeso, ficou um período de quase 3 meses, deixou um casal chamado Priscila e Áquila, porém o cristianismo não alcançou uma proporção muito grande com esse casal. Havia um grande pregador ali chamado Apolo, que era um pregador de muita eloquência. Só que na terceira viagem missionária, em meados de 64 depois de Cristo, o Espírito de Deus põe no coração de Paulo para voltar para aquela cidade. Em Atos 19 diz que quando ele chega a 12 homens, e Paulo faz uma pergunta para eles: vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Fosse batizado em qual batismo? E eles respondem: somente no batismo de João, que era o batismo nas águas. E o texto diz: e Paulo, impondo as mãos sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo. Começou aí, porque crente pentecostal cheio da unção, meu irmão, aonde ele pisa a planta do seu pé, o negócio é diferente. Quando ele começa a pregar o evangelho, ele tem um desafio. Primeiro, a cidade de Éfeso era conhecida pela sua imoralidade sexual. Estuda a história. Havia um templo de uma deusa chamada Diana, no grego Artemis. A imagem dessa deusa, ela foi construída numa altura de quase 102 metros. A história diz que na imagem de escultura Diana havia muitos seios que representavam a fertilidade. Havia um templo com 800 prostitutas cadastradas pela prefeitura, que eram consideradas sacerdotisas de Diana. Os homens gregos na época, eles tinham o costume de adorar o deus Apolo. Para quem não sabe, Apolo era considerado o deus da beleza grega. Então é por isso que hoje, no século 21, quando uma mulher atribui ao homem a beleza de um deus grego, é porque eles adoravam Apolo, o deus da beleza grega. Os homens entravam nos templos de Diana, de Afrodite em Corinto, para cultuar Apolo, e essas sacerdotisas cultuavam a deusa Diana ou a deusa Afrodite. E ali havia cultos de orgias sexuais, para você ter uma ideia da imoralidade que havia na cidade. Paulo teve o desafio de encarar a imoralidade da cidade. Só que quando ele fica um pouquinho mais de 2 anos, o evangelho começa a crescer na cidade. As pessoas começam a se converter. E não bastante, havia também homens que faziam imagens de escultura a Diana. E esses homens começaram a perder os seus lucros, porque quando a população começou a ouvir o evangelho que Paulo pregava, deixaram de cultuar a Diana para começar a cultuar a Jesus. Não o suficiente, havia mágicos na cidade, e os mágicos começaram a perder os seus lucros, porque quando Paulo começou a pregar o evangelho, as pessoas começaram a queimar os seus livros de magia, e começaram a se converter ao Senhor Jesus Cristo. Observe um detalhe, irmãos: apenas um homem, cheio de Deus até o tutano, foi capaz de fazer quase que uma cidade inteira, uma região inteira se converter ao Senhor Jesus. Deus não precisa de uma grande multidão para que o Brasil possa ser salvo, para que a rua onde você mora possa ser salvo. O Espírito Santo procura pelo menos uma pessoa. O Espírito Santo procura pelo menos um crente cheio de Deus. Pelo menos um. E ele não pôde ficar lá muito tempo, teve que sair de lá. E o Espírito de Deus põe no coração. Paulo escreve uma carta para Éfeso. Éfeso, segundo William Barclay, grande teólogo, ele considera Éfeso como a epístola, como se ela fosse a rainha das epístolas, pela profundidade espiritual dela. O capítulo 1 você vai observar Paulo falar da bênção que vem do Pai, do Filho e do Espírito. Paulo no capítulo 2 dizendo que nós estávamos mortos em pecados e delitos, mas Cristo nos vivificou. Que o muro da separação entre judeus e gentios caiu, porque agora todos estão e fazem parte do corpo de Cristo. É a única igreja que Paulo diz no capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. É a única igreja que no capítulo 6:12 ele traz a maior revelação do mundo espiritual, quando ele vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue. Deus me deu uma mensagem sobre esse tema de Efésios 6:12. O tema que Deus me deu foi a guerra invisível, porque Paulo diz: não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Quando ele fala carne e sangue, ele quer falar pessoas.
Paulo ali vai explicar para a igreja que dentro da igreja nós não devemos lutar uns com os outros, porque quem luta contra o seu próprio irmão está lutando do lado errado. Nós lutamos contra Satanás e os seus demônios. Então, se eu não luto contra você, você não é meu inimigo. Eu tenho que dar glória pelo teu sucesso. Eu tenho que dar glória quando Deus te usar. Eu tenho que louvar a Deus quando Deus derramar ação sobre a tua vida, porque aqui não estamos para competir entre nós, para lutar entre nós. Estamos aqui fazendo parte do mesmo exército de Jesus Cristo, e a nossa luta não é visível, a nossa luta é invisível. E dentro dessa luta invisível, Paulo fala principados, no grego arché. Principados é o primeiro escalão de demônios na hierarquia demoníaca. Potestade, o segundo escalão. Potestade vem do grego de exousia, poder. E a exousia, a potestade, ela tem poder e autoridade para delegar aqueles que sacrificam a sua vida para o diabo, como ela tenta impedir poder e autoridade terrena dada aos homens. O terceiro escalão, Paulo fala príncipes que habitam deste século. Essa expressão príncipes que habitam no século vem do grego de cosmocrator. Cosmos fala do mundo no grego, krator, governo. São espíritos que governam o mundo, países, espíritos que manipulam governadores e líderes para que a palavra de Deus não possa ser anunciada em determinados países. E Paulo fala do último escalão, hostes espirituais da maldade. No grego, pneumáticos. Pneuma, espírito. Poneria, depravação. Essa quarta hierarquia fala de demônios que trazem a depravação no meio da sociedade. E não apenas isso, mas que faz as pessoas tirar a sua própria vida, trazendo elas depressão e tormento na alma. É uma igreja muito espiritual. Só que agora a gente leu aqui o capítulo 2 de Apocalipse. Da carta que Paulo escreveu para Apocalipse 2, passam-se quase 35 anos. E agora a gente vai olhar Jesus olhando para esta igreja e dizendo: voltem a praticar as primeiras obras. Arrependa-te antes que eu venha a ti e remova o teu castiçal. O que é isso? Castiçal servia para iluminar na noite o templo, o tabernáculo. Jesus está dizendo: se não se arrependerem, eu vou tirar a igreja dessa cidade, porque eu sou o dono desta igreja. Nós vamos encontrar aqui 3 passos para voltarmos ao primeiro amor. No primeiro passo, Jesus disse: lembra-te de onde caíste. Quando Jesus fala para a igreja de Éfeso lembrar de onde caiu, Jesus está falando para eles: façam uma avaliação pessoal. Façam uma retrospectiva pessoal de como vocês começaram no Evangelho e como vocês estão hoje. Você entendeu o recado de Deus? Nessa manhã Deus nos chama para fazer uma retrospectiva espiritual. Como eu comecei e como eu estou hoje. Como que você começou no Evangelho e como você está hoje? É uma pergunta que você tem que falar para você mesmo. É uma pergunta que eu tenho que falar para mim mesmo. Lembra quando a gente começou na nossa fé? Nós chorávamos no hino da harpa. A gente não precisava de uma campanha para vir para a igreja. Porque hoje tem crente que ele tem que ser movido a campanha, a pregador, a cantor. Nós não precisávamos nada disso. Porque nós estávamos enquadrados no Salmo 133. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso é a atitude do primeiro amor. É quando acabava o culto, a gente não via a hora de chegar ao próximo culto, porque nós estávamos naquela sede de Deus. Lembra no começo, quando a gente queria ser batizado com o Espírito Santo de todo jeito? Era consagração, nós estávamos lá. Era tarde da bênção, nós estávamos lá. E aqueles que gostam de monte, nós estávamos lá. Era vigília, nós estávamos lá. Era na madrugada, nós estávamos orando, porque nós estávamos naquela sede de Deus. Mas sabe o que acontece, irmãos? Infelizmente o tempo vai passando, e muitos de nós, ou grande parte de nós, vamos começando a nos esfriar aos poucos. E o pior não é isso.
O pior é que a gente passa o tempo na igreja e nós começamos a achar que porque temos 10 anos de crente, 20 anos de crente, nós já somos maduros o suficiente. Às vezes a gente acha que não precisamos mais fazer as mesmas coisas que nós fazíamos no passado, mas olha o que Jesus diz para a igreja: volte a praticar as primeiras obras. Deus está falando com algum crente aqui. Eu tenho saudade quando você orava na madrugada e chorava e falava em língua na minha presença. Eu tenho saudade quando você entrava na minha casa e você me adorava, e você dobrava o joelho e falava comigo. Muitos crentes estão perdendo a reverência dentro da igreja. Infelizmente alguns entram na igreja, mexem no seu WhatsApp, no seu Facebook, conversam, não prestam atenção no culto. E essas pessoas continuam as mesmas pessoas, entra ano e sai ano. Mas Jesus te dá o primeiro passo para voltar ao primeiro amor. Lembra como você começou e como você está hoje. O filho pródigo só foi entender o erro que ele fez em sair da casa do pai quando ele está sozinho, sem amigos. Aí ele começou a lembrar, preste atenção: até os trabalhadores de meu pai estão melhor do que eu. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Porque o filho entendeu, ele fez uma retrospectiva da sua vida, do momento em que ele estava até o momento em que ele saiu da casa do pai, e ele chegou a uma conclusão: não existe nada melhor do que estar perto do pai. Não existe nada melhor do que ter a presença do Pai todo dia. Você está entendendo o recado? Você está entendendo a conversa que Deus está tendo com a igreja dele nesta manhã? O filho pródigo entendeu: não existe melhor lugar do que estar perto da casa do Pai. Não existe nada melhor do que ter a presença do Pai todos os dias. Ele trocou a presença do Pai, achando que a vida que ele planejou era melhor do que a presença do Pai. Mas ele entendeu: não existe nada melhor do que estar perto do Pai. Eu tinha uma vida melhor, eu era melhor, estava melhor a minha vida, mas eu vou voltar, porque não existe nada melhor do que estar na presença do Pai. Não existe nada melhor do que a presença do Pai. Cuidado, irmãos, vamos tomar cuidado para que nós não sejamos crentes desviados dentro da própria igreja. O diabo não precisa mais levar uma pessoa lá para o mundo. O diabo quer nos desviar dentro da igreja. E como a gente começa a se desviar dentro da igreja? Quando a gente não começa a orar mais. Quando uma palavra exortativa da parte de Deus nos incomoda. Quando a gente perde o fervor espiritual. É um perigo muito grande. Mas o Espírito de Deus está dizendo pela palavra: é hoje. É hoje que eu vou renovar. É hoje que eu tenho uma unção nova para cada um de vocês. É hoje. Você pode receber esta palavra? É hoje. Cadê os dons? Tem crente que entra na igreja, nem língua estranha mais ele fala, nem lembra mais o que é língua estranha. E tem uns que quando Deus usa alguém de uma forma mais extravagante ainda critica. Ele critica porque ele já foi que nem um irmão e não é mais. Não perca o primeiro amor, querido. Crente tem que ser renovado, não é de vez em quando, é todos os dias. Eu estou sentindo ele. Porque a gente tem que ser renovado todos os dias, porque as lutas não param, elas são todos os dias. Você venceu hoje, o diabo vai tentar te derrubar amanhã, então você tem que ser renovado. Você vai vencer amanhã, o diabo vai tentar te derrubar depois da manhã, mas você tem que ser renovado. Nesta manhã eu quero profetizar para quem é espiritual, para quem veio ouvir a palavra, para quem veio adorar a Deus esse culto pela manhã. Eu quero profetizar que hoje Deus vai renovar a sua vida espiritual. Se você não orava mais, vai voltar a orar a partir desta manhã. Se você não tinha mais força para consagrar, para jejuar, o Espírito Santo vai te dar força novamente. Se há muito tempo você não falava em línguas estranhas, não profetizava, não via mais nada da parte de Deus, hoje é o momento propício, nesta manhã, que o Espírito Santo te chama para perto dele. É que o Espírito Santo está dizendo: eu quero renovar a tua vida, e a glória da última casa
Você pode levantar a mão para adorar a Deus? Tem alguém aqui sentindo a presença de Deus? Tem. Se tem, você pode adorar a Ele, você pode glorificar a Ele. Lembra como você começou. Lembra quando você iniciou. Não tinha cara feia que te tirava da igreja, não tinha frio que te impedia de vir para o culto, não tinha calor que te atrapalhava de vir para a igreja, não tinha nada que impedia você de dar glória. Lembra-te como começou. É tempo de voltar ao primeiro amor. Lembra? Analisa aí, jovem. Analisa aí quantas horas você orava e quanto tempo você ora hoje. Tem gente que na igreja chega nem dobra o joelho para orar. Quando ora é com o joelho no chão, com o outro meio levantado, pede perdão dos pecados, levantou, pronto, fiz o culto. Não, aqui não é um lugar religioso para você seguir um padrão e tá pronto e acabou. Não, aqui você não veio apenas receber, você veio trazer o culto a Deus. Nós estamos fazendo errado. Primeiramente, nós não temos que vir para receber, nós temos que vir para trazer, porque Deus não vai adorar a Ele mesmo, é você que tem que adorar, é eu que tenho que adorar. Então receba a unção nova, graça, renovo, revestimento. Vamos voltar ao primeiro amor. Lembra quando você não precisava ver ninguém falar língua estranha para você falar. Lembra quando você não precisava que ninguém colocasse a mão em você para profetizar, que você já estava sentindo a presença. Lembra, Deus quer fazer mais na tua vida, Deus quer te usar mais, Deus quer derramar mais unção na tua vida. Recebe aí de Deus. Eu estou sentindo o papai na casa. Quem tem intimidade sente ele na casa. Quem tem intimidade sente a presença dele. João Batista está lá pregando. João Batista está chamando todo mundo de raça de víbora. De repente João para e diz: lá vem o cordeiro. Agora segura aí. João nunca tinha visto Jesus. João não sabia quem era Jesus, mas ele identificou Jesus no meio, porque quem tem intimidade com Jesus entende que ele está no meio da casa. Eu sou de culto. Eu sou de culto de ver crente arrebatado. Eu vi. Eu sou de culto porque eu passei por isso, de acabar culto, sair do culto falando em língua estranha e não conseguindo me conter, dormir e acordar na madrugada tremendo falando em língua estranha. Eu sou de culto assim. Se você não viu isso, Jesus quer mostrar para você também. E se há muito tempo você não viu isso, Jesus quer que você volte a ver também. Mas não é só em congresso, não é só de domingo na igreja, porque a presença dele não é só de domingo e nem em congresso. É na segunda, é na terça, é na quarta, na quinta, é na sexta, no sábado. Dá a Deus o teu culto nessa manhã. A gente só quer receber de Deus, mas a gente tem que dar o nosso culto. Você tem que dar glória o dia que você não quer dar glória. Você tem que adorar o dia que você não está bem. Você tem que adorar quando acabou de ser desempregado. Você tem que adorar a Deus em todo momento. Dá o seu culto para Deus. Faça que nem o filho pródigo. Avalie o momento que você já esteve e o momento que você está vivendo. Primeiro passo, nós temos que lembrar. Segundo passo, arrependa-te. Arrependimento. Arrependimento no grego é metanoia. Significa mudança de postura, mudança de caminho. Quando eu me arrependo, eu estou dizendo para Deus: Senhor, o caminho que eu estava andando não estava bom, a vida que eu estava levando não estava boa, mas eu me arrependo porque eu quero mais de Ti.
Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória. Eu quero ser batizado, Jesus, com o Espírito Santo. Eu quero falar língua estranha. Eu quero voltar a sentir aquilo que eu sentia 10 anos atrás. Eu quero isso. Eu quero sentir aquela comunhão como eu sentia isso. Quando você está se arrependendo, você está dizendo para Jesus: eu quero viver de novo o que eu já vivi. O Espírito Santo não se distancia de nós como algumas pessoas acreditam. É nós que nos distanciamos dele. Quando a gente para de orar, para de ler a Bíblia, para de jejuar, nós estamos dizendo assim para o Espírito Santo: eu não quero mais, eu não quero mais. Mas quando a gente se arrepende, nós estamos dizendo para o Espírito Santo: me dá mais uma chance, renova a aliança. Arrependa-te. É reconhecer que o momento que está vivendo não é bom. Todas as vezes que Israel se arrependeu, Deus deu a eles uma nova chance. Toda vez. O profeta Joel chegou a dizer: rasgai os corações e não as vestes. Por quê? Porque quando eles se humilhavam diante de Deus, eles tinham o costume de rasgar as vestes e jogar cinza sobre a cabeça deles. Essa aparente humilhação e arrependimento, Deus está dizendo para Israel: eu conheço é o coração. Deus está querendo dizer: não me venha com a aparência, que isso não me ilude. Não me venha com esse choro falso, com esse glória falso, que eu conheço que está aí dentro. Não dá para a gente enganar Deus, irmãos. Às vezes a gente quer colocar uma roupa bem bonita, um perfume, chegar bem na igreja para que todo mundo veja: olha, lá vai o vaso, está cheio da unção. Mal sabe ele que é só aparência. Agora tem gente que nós olhamos por fora e não damos nada, mas está fervendo de Deus por dentro. Jesus estava querendo dizer para eles: arrependa-te, volte a praticar as primeiras obras. A igreja é elogiada porque eles não aceitaram a doutrina dos nicolaítas. Decate palassurebefácia andaramara. Os nicolaítas vêm de Nicolau, que significa direitos do povo. Era um grupo religioso muito parecido com o gnosticismo, que pregava tudo contra o que a igreja ensinava. Éfeso era uma igreja ortodoxa. Pensa numa igreja que tinha Bíblia, era Éfeso. Só que Bíblia sem unção não resolve nada. Bíblia sem unção, você entra vazio e sai vazio. A pessoa entra endemoniada e sai endemoniada. Louvor sem unção também não adianta nada. Toca aqui pela voz, pelo grave, pelo teor, mas não toca aqui. O que faz a diferença é a palavra com unção. Era uma igreja ortodoxa, uma igreja que privava a palavra, porém é uma igreja que deixou o primeiro amor. Não adianta nos nossos púlpitos estar cheio de teólogos, PhD em teologia, estudar 4, 8 anos de teologia, mas se não tem intimidade com Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando fundaram a Assembleia de Deus, eles pregavam praticamente as mesmas coisas, e 3 fatores preponderantes, ou 4. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. E com essa simples mensagem ganharam a rua inteira onde eles moravam. Com essa simples mensagem, a primeira brasileira, a Celina de Albuquerque, acreditou na pregação dos missionários. E ela interrogou eles: é verdade esse negócio do batismo? Eles: vai orar e perguntar para Deus. Quando ela chega na casa dela, que ela começa a orar, Jesus pega ela. A irmã de Celina entrou no quarto e viu ela falando uma coisa que ela nunca viu, também foi batizada. Corre as duas na casa dos missionários, tremendo no poder e falando língua estranha. Porque foi assim que a nossa igreja nasceu.
Eu não vi Daniel Berg, eu não vi Bruna Villiger, eu não vi Paulo Leiva Macalão, eu não vi grandes homens de Deus que fundaram a Assembleia de Deus, mas eu sei pela história que cresceram na unção. Foi uma igreja que tinha... Não basta lembrarmos, não basta arrependermos, precisamos praticar. Precisamos continuar com o fogo. O fogo tem que queimar na tua faculdade. O fogo tem que queimar na tua escola, perto dos seus colegas de classe que não são crentes. O fogo tem que queimar lá na tua casa, perto da sua família, na ausência da sua família. O fogo de Deus não é temporário, é permanente. Nós temos que manter esse fogo. Daniel entrou em Babilônia adolescente, como alguns aqui, entre 15 a 17 anos. Na cultura judaica não se menciona a idade de um adolescente, porque eles acreditam que no período da adolescência o homem não tem uma opinião própria, está volúvel a ser influenciado. Mas Daniel, com seus amigos, mesmo sendo adolescente, colocaram no coração de não se contaminar com os manjares do rei. Não obstante, ou bastante, alcança um cargo privilegiado entre os grandes da Babilônia, capítulo 1. Capítulo 2 prova-nos a sua vida de oração. O rei tem um sonho, não lembra do sonho, dá um decreto que os sábios, se não lembrarem o sonho, interpretar, vão morrer. Daniel pede ao chefe do rei um período de tempo para que ele possa orar com seus amigos. Ele interpreta o sonho e Daniel é elevado novamente. Capítulo 3, os amigos de Daniel foram os únicos no meio dos judeus que, quando a orquestra de Nabucodonosor tocou, os 3 ficaram em pés. Mandaram lançar na fornalha aquecida 7 vezes, mas o 4º homem desceu, para mostrar para os jovens espirituais: quem é fiel a mim, eu sou fiel a ele. Capítulo 4, o rei tem um surto, tem uma doença chamada insânia licantrópica, que é quando o homem age como um animal, como um lobo. Ele chega até uivar, a unha cresce, os pelos do seu corpo crescem. Daniel está perto do palácio do rei. Capítulo 4. Capítulo 5, Babilônia destruída na noite em que Belsazar profana os utensílios da casa de Deus. O novo império chamado Medos e Persas, Dário I dos Medos, Ciro dos Persas. Quando Belsazar vai zombar e Deus não se deixa escarnecer, e bebe o vinho com um dos utensílios, uma mão misteriosa escreve Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ou Uparsim, vocábulo aramaico. Ninguém interpretou, porque mistério de Deus é só para quem tem intimidade com Ele. Eu vou falar de novo para você dar glória. Mistério de Deus é só para quem tem intimidade com Ele. Então quem não tem intimidade vai achar estranho você sair correndo aqui, profetizar da glória a Deus, porque não tem intimidade. Mas quem tem intimidade, quando vê um crente assim, ele também quer receber também. É só para quem tem intimidade com Deus. Aí a rainha fala para ele: está aqui em nosso meio Daniel, que está desde a época do teu pai. Não pense você que quando ela fala pai, ela está falando do pai de Beltesazar, porque a monarquia da Babilônia começou com Nabopolazar, Nabucodonosor, Everil Merodach e outros monarcas. Nabonido, que foi pai de Beltesazar. Daniel entrou em Babilônia com quase 17 anos, e no capítulo 5 ele tem mais de 80. E olha o que a rainha diz: ele está no meio do povo. E o rei disse: manda trazê-lo. Daniel não estava na festa profana, porque crente cheio do Espírito Santo sabe aonde pisar a planta do seu pé. Chega o Daniel, velhinho, cabelos brancos, quem sabe segurando uma bengala. A idade vem para todo mundo. E o rei faz a pergunta tão famosa: és tu o mesmo
E Daniel vai responder: sou eu, sim, Senhor. Sou o mesmo que com 17 anos não me contaminei com manjares e continuo mesmo. Sou mesmo que com 17 anos não piso em lugares aonde há profanação do meu Deus, continuo mesmo. Sou mesmo que ainda oro 3 vezes ao dia, 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Eu sou mesmo que ainda preserva a santidade e a comunhão com Deus. A idade pode ter chegado, o rei, o cabelo branco substituiu os cabelos pretos, o corpo já não é o mesmo, a beleza foi embora, mas isso aqui não interessa para Deus, que é carcaça. O mais importante é meu interior, que não se corrompeu. Eu continuo. Entendeu o recado? Somos o mesmo ou já mudamos? E só para você saber que eu sou o mesmo rei, teu reino foi pesado, tu foste achado em falta, e tu vai perder o teu reino nessa noite. Porque quem começou na ousadia do Espírito e tem Deus, termina na ousadia do Espírito. Quem começou pregando a verdade não tem medo de rei, não tem medo de Acabe, não tem medo de cara feia. Profeta só abre a boca para falar o que Deus mandou, e o resto Deus se responsabiliza. Decai. Dário I assume o trono, Daniel 6. Os invejosos, porque quem ora sempre vai ter um inimigo para tentar acabar com ele. Procuraram brecha, mas quem tem vida com Deus não deixa brecha. Dário assina o decreto que ninguém ore a outro Deus durante 30 dias. Tem um porém: crente que tem intimidade com Deus não consegue ficar um mês sem orar. Ele ora quando pode e ora também quando não pode orar. Eu vou falar de novo para você dar glória. Ele ora quando pode e ora também quando não pode orar. Ele ora quando deixam orar e ora quando não deixam orar. Dário, pegamos a esse Daniel, e esse Daniel estava orando a outro Deus, e a lei do Senhor falou: Dário, tem que lançar na cova. E o homem de Deus cai na cova, e o rei não consegue dormir à noite, porque o rei sabe da conduta dele. Quem tem conduta com Deus, quem tem vida com Deus, alguém vai ficar incomodado por sua causa. Por que você acha que José não morreu? José tinha que ser morto por Potifar, porque ele foi acusado de tentar estuprar a mulher de Potifar. Potifar não é nome, é título, braço direito do rei. Sabe por que Potifar não mandou matar? Porque sabia a conduta de José. José sonhou com 17, com 30 foi governador. 13 anos se passaram para ele ser governador. 2 anos ele ficou na masmorra, na prisão, pelo acusamento da mulher do seu patrão. Em outras palavras, ele ficou na casa de Potifar por 11 anos. E em 11 anos trabalhando, Potifar viu a conduta dele de crente. Você não precisa dizer que é crente, você precisa demonstrar que é crente. Potifar analisou: esse camarada é crente. Pela postura e conduta de José, ele não foi morto. Daniel caiu dentro da cova, mas o rei ficou incomodado porque ele sabia da vida de Daniel de oração. Chega pela manhã o rei, apressadamente chega na entrada da cova: Daniel, diga algo, Daniel, porque eu acredito que o teu Deus, a quem tu oras continuamente. Olha o que o rei diz, eu vou falar de novo para você entender e dar glória: a quem tu oras continuamente. Não é a quem você ora uma vez na semana, é quem você ora todo dia, Daniel. Ó rei, meu Senhor, o Deus a quem eu sirvo me guardou nessa madrugada, rei. Enviou o anjo e fechou a boca do leão, e leão teve que jejuar, ó rei. Sai daí, Daniel, homem muito amado.
Aí Joséfo, página 495 de História dos Hebreus, vai dizer que aqueles que tramaram para Daniel cair na cova disseram ao rei: Dário, Daniel só não morreu porque os leões já foram alimentados antes de lançarem Daniel. Em outras palavras, Flávio Joséfo quer dizer que tentaram conduzir uma mentira ao rei para alegar que não foi milagre coisa nenhuma. Aí Joséfo conta, e o rei ficou furioso, mandou alimentar os leões e lançou os acusadores de Daniel, que foram tragados pelos leões como se eles estivessem famintos. Sabe o que Flávio Joséfo quer nos ensinar? É que tentaram dizer que não foi milagre, só que Deus, Ele não faz xerox. Deus é autêntico. Ninguém vai ofuscar o milagre que Deus está preparando para a sua vida. Ninguém vai ofuscar o que Deus está preparando para a sua vida. O que eu quero que você entenda com essa introdução de Daniel, e eu vou terminar, é que reinos se levantaram, reis desceram do trono, reis subiram ao trono, e Daniel permaneceu o mesmo crente quando entrou em Babilônia. E Daniel manteve a vida de oração, e Daniel manteve a vida de comunhão com Deus. E nesta manhã Deus está dizendo: se você quer voltar ao primeiro amor, você precisa manter a tua vida de comunhão. Se você falou língua estranha hoje, fale hoje à noite, fale segunda-feira, fale na terça-feira. Se você orou hoje, ore à noite, ore amanhã. Eu profetizo em nome de Jesus que esta manhã Deus tem renovo para a nossa geração. O fogo que está queimando sobre o nosso altar, ele está proibido de se apagar. O Espírito Santo está dizendo: tenho mais para a minha igreja, tenho mais para o meu povo, tenho mais para os obreiros, tenho mais para a mocidade, tenho mais para as irmãs, tenho mais para os adolescentes, tenho mais para as crianças. Deus tem mais nessa manhã. Se coloque de pé. Eu já vou terminar o sermão. Vai adorando. Aqui na frente, quero convidar quem não é batizado com o Espírito Santo, vem correndo rápido. E quero convidar quem precisa de renovo, vem rápido. A gente tem que ser doido, irmão, porque se a gente for querer seguir protocolo, ficar todo engessado, o negócio não vai. Crente já não é normal, crente é doido. Eu te provo que crente não é normal. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga amém. Então você crê como eu num livro que diz que uma mulher não precisou deitar com o marido para ficar grávida, Maria? Você acredita num livro que uma mulher de 90 anos, Sara, gerou um filho, sendo ela estéril e velha em idade? É coisa de doido. Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para quem é salvo é poder de Deus. Eu quero pedir a colaboração dos obreiros, por gentileza, para colocar a mão sobre esse povo aqui na frente. E os irmãos vão preparar o hino abençoado. Nós vamos receber mais de Deus. Feche os olhos, vocês que estão aqui na frente, que querem ser batizados com o Espírito Santo, que precisam de um renovo da parte de Deus. Terepacar turipique asturianto que tereplaca papatu que tereplaque to otopiate cato que tequia tecatoco to que tequia tecapapaco toco te papia choreplaque peto tetetai recatoco toco popopopo. Veja uma chamada de Deus na tua vida. Tecato popopopo. Ele te chamou para ser diferente mesmo. Na Comanácia vão te zombar, vão dar risada de ti, mas eu te chamei para fazer a diferença. E derrama uma glória sobre a tua vida agora. Já prepare o louvor aí.
nós vamos orar. Quem é que vai louvar aí na abençoada? A banda pode tocar em nome de Jesus. Pode tocar, chama alguém para louvar. Vamos adorar a igreja. A glória do Deus vivo está em nosso meio. É tempo de voltar ao primeiro amor. Já tem pessoas que estão sendo tocadas por Deus. É hoje que Deus vai renovar. Pode começar. Aleluia. Espírito Santo, visita a partir de agora, Espírito Santo, o teu povo, a tua igreja. Começa a tocar a partir de agora. Pode louvar. O Senhor vai começar a tocar aí. Não se escandalize se você vê pessoas pulando, falando em língua estranha, profetizando. Deus já está começando a tocar. Toca, Espírito, da planta do pé ao alto da cabeça. Batiza, batiza agora, Jesus. Pode soltar o louvor. Batiza agora, Jesus. Desce com apoteose de glória agora. Agora. Recebe. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Batiza. Agora, Jesus. Derrama. Pega, Jesus. Pega, Jesus. Derrama a glória. Jesus já está batizando. Vergonha de em tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua graça e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Derrama mais. Derrama mais,
derrama, 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 derrama mais, Jesus. Queremos mais, arrebata crente, cura se tiver enfermos aqui, Jesus. Batiza mais, Espírito, sapeca esse crente de azeite, até não aguentar mais. Agora, 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 agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quem pode voltar. Quem consegue, volte para o teu lugar, dando glória nesta mesma unção. A minha salvação. Eu vejo como chuva de ouro descendo na igreja. Caiu a glória de Deus. É muito forte aqui nesse lugar. Tem mais para você que vem buscar. Tem mais. Entra nessa chuva, entra nessa glória, entra. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Manhã de batismo, manhã de cura, manhã de renovo espiritual. Aleluia. Xarabaiacanda Ramasena. Pastor Juraci diz que